Há poucos fatos a narrar e eu mesmo não sei ainda o que estou denunciando. Agora, entre parênteses, explosão. Em rapidíssimos traços desenharei a vida pregressa da moça até o momento do espelho do banheiro. Nascera inteiramente raquítica, herança do sertão, os maus antecedentes de que falei. Com 2 anos de idade, lhe haviam morrido os pais de febres ruins no sertão de Alagoas, lá onde o diabo perdera as botas. Muito depois fora para Maceió com a tia Beata, a única parente sua no mundo. Uma outra vez se lembrava de coisa esquecida. Por exemplo, a tia lhe dando cascudos no alto da cabeça, porque o cucuruto de uma cabeça devia ser, imaginava a tia, um ponto vital. Dava-lhe sempre com os nós dos dedos na cabeça de ossos fracos por falta de cálcio. Batia, mas não era somente porque ao bater gozava de grande prazer sensual. A tia que não se casara por nojo. É que também considerava de dever seu evitar que a menina viesse um dia ser uma dessas moças que em Maceió ficavam nas ruas de cigarro aceso esperando o homem. Embora a menina não tivesse dado mostras de no futuro vir a ser vagabunda de rua, pois até mesmo o fato de vir a ser uma mulher não parecia pertencer à sua vocação. A mulherice só lhe nasceria tarde, porque até no capim vagabundo há desejo de sol. As pancadas ela esquecia, pois esperando-se um pouco a dor termina por passar. Mas o que doía mais era ser privada da sobremesa de todos os dias. Goiabada com queijo, a única paixão na sua vida. Pois não era que esse castigo se tornara o predileto da tia sabida? A menina não perguntava porque era sempre castigada, mas nem tudo se precisa saber, e não saber fazia parte importante de sua vida. Esse não saber pode parecer ruim, mas não é tanto, porque ela sabia muita coisa, assim como ninguém ensina o cachorro a abanar o rabo e nem a pessoa a sentir fome. Nasce-se e fica-se logo sabendo. Assim como ninguém lhe ensinaria um dia a morrer. Na certa morreria um dia como se antes tivesse estudado de cor a representação do papel de estrela. Pois na hora da morte a pessoa se torna a brilhante estrela de cinema. É um instante de glória de cada um, e é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. Quando era pequena, tivera vontade intensa de criar um bicho, mas a tia achava que ter um bicho era mais uma boca para comer. Então a menina inventou que só lhe cabia criar pulgas, pois não merecia o amor de um cão. Do contato com a tia, ficara-lhe a cabeça baixa, mas a sua beatice não lhe pegara. Morta a tia, ela nunca mais fora a uma igreja porque não sentia nada e as divindades lhe eram estranhas. Pois que vida é assim, aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender. Nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável. Mas uma coisa descobriu inquieta. Já não sabia mais ter tido pai e mãe. Tinha esquecido o sabor. E se pensava melhor, dir-se-ia que havia brotado da terra do sertão em cogumelo logo mofado. Ela falava assim, mas era extremamente muda. Uma palavra dela eu, às vezes, consigo, mas ela me foge por entre os dedos. Apesar da morte da tia, tinha certeza de que com ela ia ser diferente, pois nunca ia morrer. Abre parênteses. É paixão minha ser o outro. No caso, a outra. Estremeço esquálido igual a ela. Fecha parênteses. O definível está me cansando um pouco. Prefiro a verdade que há no prenúncio. Quando eu me livrar dessa história, voltarei ao domínio mais irresponsável de apenas ter leves prenúncios. Eu não inventei essa moça.
ela forçou dentro de mim a sua existência. Ela não era nem de longe débil mental. Era à mercê e crente como uma idiota. A moça que pelo menos comida não mendigava. Havia toda uma subclasse de gente mais perdida e com fome. Só eu a amo. Depois, ignora-se por quê, tinham vindo para o Rio, o inacreditável Rio de Janeiro. A tia lhe arranjara emprego. Finalmente morrera e ela, agora sozinha, morava numa vaga de quarto compartilhado com mais 4 moças balconistas das lojas americanas. O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera Rua do Acre, entre as prostitutas que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do cais do porto. O cais imundo dava-lhe saudade do futuro. O que é que há? Abre parênteses. O que é que há? Pois estou como que ouvindo acordes de piano alegre. Será isto o símbolo de que a vida da moça iria ter um futuro esplendoroso? Estou contente com essa possibilidade e farei tudo para que esta se torne real. Fecha parênteses. Rua do Acre. Mas que lugar! Os gordos ratos da Rua do Acre. Lá é que não piso, pois tenho terror, sem nenhuma vergonha, do pardo pedaço de vida imunda. Uma vez por outra, tinha a sorte de ouvir de madrugada um galo cantar a vida e ela se lembrava nostálgica do sertão. Onde caberia um galo a cocoricar naquelas paragens ressequidas de artigos por atacados de exportação e importação? Abre parênteses. Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Mas tudo que é novo assusta. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo que é novo assusta. Embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figura bíblica. Ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto. Ela era capim. Dos verões sufocantes da abafada Rua do Acre, ela sentia o suor, um suor que cheirava mal. Esse suor me parece de má origem. Não sei se estava tuberculosa, acho que não. No escuro da noite, um homem assobiando e passos pesados, o uivo do vira-latas abandonado. Enquanto isso, as constelações silenciosas e o espaço que é tempo que nada tem a ver com ela e conosco. Pois assim se passavam os dias. O cantar de galo na aurora, sanguinolenta, dava um sentido fresco à sua vida murcha. Havia de madrugada uma passarinhada buliçosa na Rua do Acre. É que a vida brotava no chão, alegre por entre pedras. Rua do Acre para morar, Rua do Lavradio para trabalhar, cais do porto para ir espiar no domingo um ou outro prolongado apito de navio cargueiro, que não se sabe por quê, dava aperto no coração
um ou outro delicioso, embora um pouco doloroso, cantar de galo. Era do nunca que vinha o galo. Vinha do infinito até a sua cama, dando-lhe gratidão. Sono superficial porque estava há quase 1 ano resfriada. Tinha acesso de tosse seca de madrugada, abafava-o com o travesseiro ralo. Mas as companheiras de quarto, Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria apenas, não se incomodavam. Estavam cansadas demais pelo trabalho que nem por ser anônimo era menos árduo. Uma vendia pó de arroz Coti. Mas que ideia! Elas viravam para o outro lado e readormeciam. A tosse da outra até que as embalava em sono mais profundo. O céu é para baixo ou para cima? Pensava a nordestina. Deitada não sabia. Às vezes, antes de dormir, sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio, então, era mastigar papel bem mastigadinho e engolir. Eu me acostumo, mas não amanso. Por Deus, eu me dou melhor com os bichos do que com gente. Quando vejo meu cavalo livre e solto no prado, tenho vontade de encostar meu rosto no seu vigoroso e aveludado pescoço e contar-lhe a minha vida. E quando acaricio a cabeça de meu cão, sei que ele não exige que eu faça sentido ou me explique. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que vida incomoda bastante. A alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Imaginava a Zinha, toda supersticiosa, que se por acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bem bom de viver, se desencantaria de súbito de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. Porque, por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si. Ela queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. Então, defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Essa economia lhe dava alguma segurança, pois quem cai do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez se fez uma trágica pergunta. Quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando, ao receber o salário, comprava uma rosa. Tudo isto acontece no ano este que passa, e só acabaria essa história difícil quando eu ficar exausto da luta. Não sou um desertor. Às vezes lembrava-se de uma assustadora canção desafinada de meninas brincando de roda de mãos dadas. Ela só ouvia sem participar porque a tia a queria para varrer o chão. As meninas de cabelos ondulados com laço e fita cor-de-rosa. A música era um fantasma pálido como uma rosa que é louca de beleza, mas mortal. Pálida e mortal, a moça era hoje o fantasma suave e terrificante de uma infância sem bola nem boneca. Então costumava fingir que corria pelos corredores de boneca na mão atrás de uma bola e rindo muito. A gargalhada era aterrorizadora porque acontecia no passado e só a imaginação maléfica trazia para o presente saudade do que poderia ter sido e não foi. Eu bem avisei que era literatura de cordel, embora eu me recuse a ter qualquer piedade. Devo dizer que essa moça não tem consciência de mim. Se tivesse, teria para quem rezar e seria a salvação. Mas eu tenho plena consciência dela. Através dessa jovem, dou meu grito de horror à vida. A vida que tanto amo.
Volto à moça. O luxo que se dava era tomar um gole frio de café antes de dormir. Pagava o luxo tendo azia ao acordar. Ela era calada, por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos. Eram vida. Enquanto o silêncio da noite assustava, parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Durante a noite, na Rua do Acre, era raro passar um carro. Quanto mais buzinassem, melhor para ela. Além desses medos, como se não bastasse, tinha medo grande de pegar doença ruim lá embaixo dela. Isso a tia lhe ensinara. Embora os seus pequenos óvulos tão murchos, tão, mas vivia em tanta mesmice que de noite não se lembrava do que acontecera de manhã. Vagamente pensava de muito longe, sem palavras, o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Os galos de que falei avisavam mais um repetido dia de cansaço. Cantavam o cansaço. E as galinhas, que faziam elas? Indagava-se a moça. Os galos pelo menos cantavam. Por falar em galinhas, a moça às vezes comia no botequim um ovo duro. Mas a tia lhe ensinara que comer ovo fazia mal para o fígado. Sendo assim, obedientemente adoecia, sentindo dores do lado esquerdo oposto ao fígado. Pois era muito impressionável e acreditava em tudo o que existia e no que não existia também. Mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada. Nem a mim, por Deus. Quando dormia, quase que sonhava que a tia lhe batia na cabeça. Ou sonhava estranhamente em sexo, ela que de aparência era assexuada. Quando acordava, se sentia culpada sem saber por quê. Talvez porque o que é bom devia ser proibido. Culpada e contente. Por via das dúvidas, se sentia de propósito culpada e rezava mecanicamente 3 ave-marias. Amém, amém, amém. Rezava, mas sem Deus. Ela não sabia quem era ele e, portanto, ele não existia. Acabo de descobrir que, para ela, fora Deus, também a realidade era muito pouco. Dava-se melhor com o irreal cotidiano. Vivia em câmera lenta, lebre pulando no ar sobre os outeiros. O vago era o seu mundo terrestre. O vago era o de dentro da natureza. Não desesperada, pois isso nunca ficara, já que era tão modesta e simples, e achava bom ficar triste. Não desesperada, pois isso nunca ficara, já que era tão modesta e simples, mas aquela coisa indefinível como se ela fosse romântica. Claro que era neurótica, não há sequer necessidade de dizer. Era uma neurose que a sustentava, meu Deus, pelo menos isso, muletas. Vez por outra ia para a Zona Sul e ficava olhando as vitrines faiscantes de joias e roupas acetinadas, só para se mortificar um pouco. É que ela sentia falta de encontrar-se consigo mesma e sofrer um pouco é um encontro. Domingo ela acordava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento de sua vida era nesse dia ao fim da tarde. Caía em meditação inquieta. O vazio do seco domingo. Suspirava. Tinha saudade de quando era pequena, farofa seca, e pensava que fora feliz. Na verdade, por pior a infância, é sempre encantada. Que susto! Nunca se queixava de nada. Sabia que as coisas são assim mesmo e... Quem organizou a terra dos homens? Na certa merecia um dia o céu dos oblíquos, onde só entra quem é torto. Aliás, não é entrar no céu, é oblíquo na terra mesmo. Juro que nada posso fazer por ela. Afianço-vos que, se eu pudesse, melhoraria as coisas. Eu bem sei que dizer que a datilógrafa tem o corpo cariado é um dizer de brutalidade pior que qualquer palavrão. Quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo.
Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça, num aflitivo domingo sem farofa, teve uma inesperada felicidade que era inexplicável. No cais do porto, viu um arco-íris. Experimentado o leve êxtase, ambicionou logo outro. Queria ver, como uma vez em Maceió, espocar em mudos fogos de artifício. Ela quis mais porque é mesmo uma verdade que quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto. O Zé Povinho sonha com fome de tudo. E quer, mas sem direito algum. Pois não é? Não havia meio, pelo menos eu não posso, de obter os multiplicantes brilhos em chuva-chuvisco dos fogos de artifício. Devo dizer que ela era doida por soldado? Pois era. Quando via um, pensava com estremecimento de prazer. Será que ele vai me matar? Se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza, e que tristeza era uma alegria falhada. Sim, ela era alegrezinha dentro de sua neurose. Neurose de guerra. E tinha um luxo. Além de uma vez por mês ir ao cinema, pintava de vermelho grosseiramente escarlate as unhas das mãos. Mas como as coía quase até o sabugo, o vermelho berrante era logo desgastado e via-se o sujo preto por baixo. E quando acordava? Quando acordava, não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma. Passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está. Essa história não tem nenhuma técnica, nem de estilo. Ela é ao Deus dará. Eu, que também não mancharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas, uma vida parca como a da datilógrafa. Durante o dia eu faço, como todos, gestos despercebidos por mim mesmo. Pois um dos gestos mais despercebidos é esta história de que não tenho culpa e que sai como sair. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado nimbo entre céu e inferno. Nunca pensar em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso. Um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo, o que é um ato, que é um fato. É quando entro em contato com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei? Sei não. Sim, é verdade, às vezes também penso que eu não sou eu. Pareço pertencer a uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com meu encontro. A nordestina não acreditava na morte. Como eu já disse, pensava que não... Pois não é que estava viva? Esquecera os nomes da mãe e do pai nunca mencionados pela tia. Com excesso de desenvoltura, estou usando a palavra escrita. E isso estremece em mim que fico com medo de me afastar da ordem e cair no abismo povoado de gritos, o inferno da liberdade. Mas continuarei. Continuando. Todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha. Ligava bem baixinho para não acordar os outros. Ligava invariavelmente para a rádio relógio, que dava a hora certa e cultura. E nenhuma música, só pingava em som de gotas que caem. Cada gota de minuto que passava. E, sobretudo, esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as tais gotas de minuto para dar anúncios comerciais. Ela adorava anúncios.
Era a rádio perfeita, pois também entre os pingos do tempo dava curtos ensinamentos dos quais talvez algum dia viesse precisar saber. Pois assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era na terra dele chamado Carolus. Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação. Mas nunca se sabe. Quem espera sempre alcança. Ouvira também a informação de que o único animal que não cruza com o filho era o cavalo. Isso, moço, é indecência, disse ela para o rádio. Outra vez ouvira: arrepende-te em Cristo e ele te dará felicidade. Então ela se arrependera. Como não sabia bem de quê, arrependia-se toda e de tudo. O pastor também falava que a vingança é coisa infernal. Então ela não se vingava. Sim, quem espera sempre alcança. É? Tinha o que se chama de vida interior e não sabia que tinha. Vivia de si mesma como se comesse as próprias entranhas. Quando ia ao trabalho, parecia uma doida mansa, porque ao correr do ônibus devaneava em altos e deslumbrantes sonhos. Estes sonhos de tanta interioridade eram vazios porque lhes faltava o núcleo essencial de uma prévia experiência de êxtase, digamos. A maior parte do tempo tinha sem o saber o vazio que enche a alma dos santos. Ela era santa? Ao que parece. Não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si mesma, senão se perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto batia a máquina e por isso errava ainda mais. Mas tinha prazeres. Média 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical 61 metros, frequência de 4.905 kHz.